Você respeita a inteligência do seu filho? Eu sou Lilian Barreto Cunha, psicopedagoga do Semente Psicopedagogia. Eu queria falar um pouquinho sobre esse assunto com você. Por quê? Porque às vezes parece que a gente tem medo de mostrar o mundo para o nosso filho, né? Eu percebo que muitas vezes a gente, como pais, a gente fica meio cheio de dedos, assim, para falar sobre certos assuntos com os nossos filhos. E devia ser o contrário, né? Não existe assunto que não seja permitido para a criança. A gente pode falar, né, sobre política, violência, sexo, enfim, obviamente, balizando ali a idade, o tipo de informação que a gente vai colocar para a criança, né? Mas é importante que a gente chegue à conclusão, né, que não existe assunto proibido, não precisa ter esse tabu dentro do nosso lar. É, é, é importante, por exemplo, a gente localizar, né, as crianças agora que está tendo uma guerra, né, entre Rússia e Ucrânia, né? Tem muita criança que nem sabe o que está acontecendo, não faz ideia de onde ficam esses países, né? Não fazem ideia da cultura, não fazem ideia do que está acontecendo, né? Óbvio que a gente não vai colocar pormenores, mas a gente pode dar um panorama geral e trazer assuntos assim para a mesa de jantar, né? Para eles entenderem que tem outras coisas acontecendo ao nosso redor e que isso também influencia, inclusive, o que a gente coloca na mesa. A gente está em ano de eleição, teu filho sabe disso, né? Tanto faz a idade dele. Vamos trazer esse assunto também, né, para a roda, para ele saber o que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer ou não. É importante. É importante a gente também trazer para a roda assuntos familiares, né? Às vezes a gente acaba querendo proteger e a gente tem que entender o quanto a gente deve proteger ou não a criança e o adolescente, né? Falar, por exemplo, que um dos avós está doente e que precisa de cooperação e que precisa de repente, uma ajuda, um carinho, um rodízio para cuidados. Não sei, eu acho que é importante a gente trazer temas assim para eles também se colocarem dentro da família, né? É, São temas todos esses que a gente pensa que às vezes a criança, o adolescente não precisa saber, e a gente quer que eles fiquem distantes, né, dos temas e a gente acaba fazendo com que eles fiquem alienados no final das contas, sabe? A gente acaba causando um desserviço para o nosso filho, bem dizer é isso. E o que acontece muito em consultório, né? Eu percebo quando as crianças chegam em consultório, é que você vê crianças que não fazem ideia, né, do seu contexto familiar muitas vezes, e não vou nem falar de mundo, né? E o que isso tem a ver com ir mal na escola, né? Eu vou falar uma coisa importante para vocês, porque as crianças acabam ficando ali no seu universo de videogame, de TikTok, que é um universo totalmente à parte, né, do planeta, é uma coisa virtual, e o que está acontecendo aqui de carne e osso, né, no dia a dia, elas não estão fazendo parte, não estão respirando. E a culpa, de certa forma, acaba sendo nossa, e isso a gente acaba influenciando negativamente o nosso filho também na escola, né? Porque a gente coloca é, não mostrando o que está acontecendo dentro de casa, não mostrando o que está acontecendo ao redor dele, né? A gente percebe que a criança não tem vocabulário, não tem argumento, não tem história, não sabe nem sequer às vezes se expressar, né? Para colocar uma pergunta, uma ideia, uma sugestão, né? Faltam aí modelos, né, parentais, às vezes, de diálogo, né, para isso acontecer com mais naturalidade. É importante que a gente traga a nossa criança para o planeta Terra, né, como seres pertencentes ao planeta Terra e seres pensantes, né? A gente não pode deixar eles tão alienados assim. Afinal de contas, daqui a pouco eles serão os adolescentes e os adultos, né? Os jovens, os adultos que estarão aí regendo tudo isso. E aí, como é que a gente vai? Essas pessoas precisam de passado, de presente e de história, né? É, e depois não adianta ficar só reclamando, puxa, tá indo mal na escola, né? Tá indo mal na escola porque tudo isso é compreensão de mundo, né? Se a criança, eu vejo muito isso em consultório e é uma das coisas que eu bato sempre o pé com os pais, assim. Porque, assim, gente, isso é interpretação de texto, né?
Se o seu filho não compreende o que está acontecendo dentro da casa dele, se o seu filho não compreende o que está acontecendo no planeta Terra, tem criança, é sério, tem criança que não sabe em que zona da cidade mora, sul, norte, não sabe o endereço da casa, não sabe que ônibus que pega, não sabe o caminho de casa, não sabe que marca do leite que toma, que horas que acorda, enfim, está totalmente alienado. Então, olha o perigo, né, que a gente está fazendo, deixando o nosso filho simplesmente ali achando que está protegendo, que está dando um carinho, um respiro a mais, e na verdade a gente está desmerecendo a inteligência, né, do nosso filho. Então, já que a gente colocou ele aqui no planeta Terra, vamos colocar ele, né, também como um cérebro pensante, né, um cidadão atuante nessa sociedade. Acho que é obrigação nossa também como pais e adultos que o cercam. Combinado? Gostou do vídeo? Foi útil? Dê um clique aí do outro lado? Curta, compartilhe, manda pra frente esse vídeo aqui, porque quanto mais pais estiverem empenhados, né, em colocar as crianças no dia a dia, melhor a gente está fazendo o serviço para nossa sociedade, né? Porque a gente vai colocar aí, deixar todo mundo muito mais interessado pelas coisas que estão acontecendo e fazendo crianças e adultos, futuros adultos aí muito mais inteligentes e antenados. Joia, beijo.